E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Como que vocês estão, hein? Meu nome é Biratã, esse é o canal Claro Que É, e hoje eu estou entrevistando quem? A pessoa que está aqui do meu lado, ó, Zula Matias. Tudo bem, Zula? Tudo bem, e vocês? Tudo, Você? tudo certo, tudo ótimo. A gente vai fazer vários vídeos, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, vai fazer vários vídeos, cada vídeo falando de um assunto. E você já se inscreve no canal, já deixa seu like, já deixa uma pergunta aqui que você quer que a Zula responda no próximo vídeo. A gente vai ler e ela responde. Pode ser, Zula? Com certeza. Perfeito. Nós vamos falar primeiro nesse vídeo sobre a sua infância, sua formação e início da sua carreira. Perfeito? Como que foi sua infância? A minha infância foi bem tranquila. Eu sou filha única, né? Então tive muitos privilégios, né, de Também, ser única. filho único, eu entendo como que é. Tamo junto. E meus pais, eles não são brasileiros, né? Então, meu pai é português, minha mãe é chilena, e eles se conheceram na África. Você tá brincando. É bem maluca, mas resumindo, a minha mãe conseguiu um emprego aqui no Brasil. E eles vieram para cá e aí minha mãe foi um longo processo para conseguir engravidar. Eu sou filha única porque minha mãe, ela demorou muito para engravidar e quando ela conseguiu ela já estava com 40 anos, então foi meio que a última chance dela ter um filho Ah, agora. nossa. Então, o seu nome Zula tem alguma coisa a ver com essa, como que eu vou dizer, português, chileno, assim, como que é? O que que significa? Na verdade, então essa parte é segredo, porque meu Ah, nome mesmo é? É segredo mesmo? a casa caiu. Mentira, não é segredo, assim, mas é um nome que, tipo, eu deixo como nome profissional, né, nome artístico, porque meu nome mesmo é Stephanie, e não tem nada a ver com Zula. É Desculpa, nesse... sério mesmo? Gente, que Zula veio de um apelido coisa. de infância, que aí acabou ficando, Gente, não esperava por essa. né? Que coisa. E como que foi sua imersão no mundo acadêmico? Eu escolhi a faculdade de arquitetura, na verdade, quando eu fiz a parte do vestibular, né, que eu tinha que decidir o que eu queria fazer da minha vida, eu estava entre três opções, seria psicologia, arquitetura e física, que não tem nada a ver, bem que eu não passei em física e sem arquitetura. Nossa, eu. Mas ah, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu não tinha muita ideia, assim, dos caminhos que o arquiteto podia seguir, né? Porque na minha cabeça, assim, entrei com 17 anos, era muito nova, então eu achava que era, tipo, mais construir casa, fazer design de interiores, então minha cabeça era um pouco essa. E aí, quando eu comecei a estudar, né, de fato, e conhecer várias áreas, que é a faculdade de arquitetura e urbanismo, a parte de urbanismo também é fantástica, do fato de você entender a cidade, como ela funciona, e você construir para as pessoas e ter todo um estudo, né, dos hábitos das pessoas, como é que funciona, isso realmente abriu muito minha cabeça. E assim, a minha formação de arquitetura, eu sou muito feliz com ela, e eu não trocaria por nada. Se fosse escolher de novo que faculdade você fazia, eu escolheria arquitetura de novo. Nossa, mas que legal. E a sua surpresa atrás de surpresa. Jamais eu ia saber que você talvez um dia pudesse optar em física. Então, eu tenho um lado nerd oculto. No que você trabalhou antes de se dedicar às artes? De primeiro emprego? Primeiro? Primeiro, o que aconteceu antes de você? Ou você sempre esteve relacionado às artes nos seus serviços? Como que foi? Na verdade, assim, como o meu primeiro emprego foi em telemarketing. E quando eu fiz 16 anos, eu já queria trabalhar e já ter meu dinheiro. Aí, claro que eu não consegui isso, assim, de uma forma fácil. É. Então, só tive duas alternativas de emprego nessa época, que era ou trabalhar no Burger King ou ser telemarketing da loja do meu pai. Ah, O que eu relutante na época, eu falei, poxa, eu não queria trabalhar para você, eu queria tentar um dinheiro que não fosse da mesma fonte, né? aham. Mas como eu não consegui outro emprego, ou seria o Burger King, aí eu falei, ah, tá bom, vai.
eu vou ser telemarketing. E aí eu comecei a trabalhar nessa loja, e aí eu fiquei, acho que uns 2 anos trabalhando lá, e aí depois eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu saí desse meu trabalho, e aí eu só voltei a trabalhar no estágio, que daí eu fui trabalhar em estágio de escritura. E aí, a partir daí que eu comecei realmente não sair mais da área, né? Aí eu fiquei mais na área de arquitetura e escritórios e tudo mais. Não fui trabalhar em outros campos, assim. Entendi. E toda criança tem um sonho, né, de uma profissão. O seu sonho sempre foi relacionado à artes ou não? Você tinha o sonho de ser outra, nada a ver com artes, por exemplo? Sim, eu sempre quis ir para um lado criativo. Sempre tive, tipo, 3 ambições, assim, que andavam juntas, que é ter o lado criativo junto, desenho, ter a ver com pintura, arte, algo do tipo. Tecnologia também sempre me atraiu muito. Ainda não tenho isso muito aplicado na minha profissão hoje, mas é algo que eu ainda busco trazer isso de volta, tanto que quando eu era criança eu era muito fanática, programando, site, participei até de pequenos concursos na escola de Lego robótico. Então, esse é o meu lado nerd, por isso que eu queria fazer física também. Uhum. E a coisa que é tentar a minha independência de alguma forma, né? Então, tipo, eu vira e mexe, eu tentava vender alguma coisa porque eu queria ganhar meu dinheiro, eu queria tentar me virar sozinha. Isso também foi porque meus pais, eles me incentivaram muito, né? Porque como eu sou filha única, meus pais não queriam que eu fosse a filha única mimada. E aí eles falavam sempre que eu quero tal coisa, o pai falou, vai lá fazer, vai sozinha, pega um ônibus e vai. A minha mãe sempre ficava meio receosa, né? Porque medo de mãe, né? De Uhum. eu alguém me sequestrar, Sei, e sei. medos, né, normais. Mas meu pai sempre me incentivou a caminhar com as minhas próprias pernas, né? Então, tipo, eu tive uma educação muito privilegiada nesse sentido, sim, porque foi uma educação com muito carinho. E meu pai sempre me deu tudo do bom e do melhor na questão de educação. Então, Hum, tipo, em boas escolas, eu falava, eu quero fazer curso de pintura. Meu pai falava, tá bom. Só que aí eu falava, quero ir, sei lá, passear num parque, porque sim. Meu pai falava, não, vai, entendi. entendeu? Ó, na sua profissão, que é uma profissão difícil de ser aceita, porque eu acho que no Brasil tudo que é relacionado à arte, tudo é tudo menosprezado ou não é valorizado. Eles acham que você não vale aquele serviço que você está prestando. Isso acontece, a gente sabe disso. Porque eu sei que para professor é a mesma coisa. Quando algum aluno pede, ou alguma mãe pede, olha, eu quero aula particular para meu filho, daí você fala um valor, que não é um valor alto, é um valor padrão aqui da minha região. Muitos falam, nossa, mas tudo isso, sabe? Eles acham que a gente tem que ser voluntário ou menosprezar o trabalho, enfim. Mas para você, é, até que ponto as pessoas influenciaram nessa sua escolha ou após você sair da faculdade, seguir realmente essa profissão, até que ponto você se deixou levar pelas influências e pelas pessoas que te desestimularam nessa profissão? Teve alguém que falou assim, não vai por aí não. Porque para mim eu sei que teve, por isso que eu queria saber de uma outra área. Quando eu escolhi arquitetura, não tive nenhum impedimento, assim, para seguir nessa área, né? Meus pais, na verdade, eles estavam me influenciando muito, por exemplo, principalmente minha mãe, que minha mãe é enfermeira, ela queria que eu fosse médica, meu pai queria que eu fizesse uma carreira que tivesse, né, um salário bom, mas como eles também não sabiam muito sobre a área de arquitetura, pareceu um bom negócio eu me formar nessa área, sim. Então, tipo, Entendi. meus pais, acho que eles conhecem um ou outro arquiteto que estão bem de vida, então eles falaram, não, beleza, pode ir. Porque meus pais, eles só não queriam que, sei lá, se eu falasse, eu quero fazer artes plásticas, provavelmente meus pais iam falar, não faz, sabe? Tipo, meus pais são sempre mais preocupados com o lado financeiro. E Sim. aí, como para eles que eu queria fazer arquitetura, a princípio eles acharam que isso era um bom negócio, sim. Então eu não tive esse impedimento na hora de fazer essa escolha. Mas na hora que eu me formei, outros 500. Ah, sim. Mas você teve alguém assim do próprio meio que falou, olha, não vai por aí não, tenta fazer outra coisa. Teve isso? Tive alguns veteranos, quando eu estava cursando a arquitetura, que eles já começavam a falar do tipo, sai dessa área,
porque ninguém paga bem, é muito difícil, não sei o quê. Só que eu ouvi esses conselhos, mas depois eu falei, não, acho que ele tá errado, deixa pra lá e tudo mais. Só que, infelizmente, foi uma realidade muito dura que a gente enfrentou depois que a gente se formou, porque a gente realmente viu que a carreira de arquiteto é muito difícil mesmo. Tipo, é muito difícil você ser valorizado. E na faculdade, quando você está com tipo, os professores sempre te incentivam a continuar. Então, assim, quando a gente ouvia outras pessoas falando, sai dessa área, eram colegas de trabalho mesmo, que já estavam se formando ou que já trabalhavam na área. Mas onde você fez E aí... arquitetura? Ah, tá, desculpa, você estava falando, te cortei. Ah, Eu te não. cortei, desculpa. E quando eu me formei, foi o primeiro baque que eu levei, assim, porque eu vi que a arquitetura não é uma área fácil de você trabalhar realmente. Tipo, foi aí que eu percebi que você realmente precisa ter uma indicação, você precisa ter, ou pelo menos alguém da sua família que trabalhe na área para você conseguir ingressar num emprego bacana. Então, quando eu me formei, eu demorei muito para conseguir emprego. Uhum. Foi um desses motivos em Campinas e vim para São Paulo, porque em Campinas eu não encontrei nada. Tipo, quando eu encontrava salários muito baixos, assim, absurdos, para fazer um trabalho de arquiteto formado, só que ganhando um salário de estagiário. E aí esse Nossa. foi o primeiro baque, assim, porque eu falei, poxa, eu não imaginava que seria assim, né? Só que eu consegui vir para São Paulo, fiz várias entrevistas, foi um longo processo, e aí até que eu até comecei a mentir nas entrevistas, porque quando eu falava, o, o, o arquiteto falava, você mora em São Paulo? Eu falava, moro. Porque quando eu falava que não morava em São Paulo, eles automaticamente já me cortavam, porque eles falavam, ah, não, a gente prefere uma pessoa de São Paulo, porque, se não der certo, né? Tipo, eles não queriam que a pessoa largasse tudo lá para vir para São Uhum. Paulo. E eles têm a responsabilidade de pagar um salário decente para essa pessoa, sabe? Sim. Então, você ia mentir nas entrevistas falando que eu morava em São Paulo. E aí, quando eu consegui o meu primeiro emprego aqui, que ele falava, você mora em São Paulo? Eu falei, moro. E aí, como eu já tinha visto o endereço, eu falei, moro aqui, meu. Moro aqui na rua de cima. Era mentira, sabe? Aí ele falou, nossa, que ótimo, é muito perto. Eu falei, eu moro com a minha tia. Tipo, não existe tia. Tipo, minha família aqui sou eu, meu pai e minha mãe, acabou. E aí ele falou, você pode começar na segunda? Eu falei, é claro que eu posso começar na segunda-feira. E aí, a hora que eu consegui, eu saí desse escritório e comecei a ligar para todos os meus amigos. Eu falei, pelo amor de Deus, me dá um lar, porque eu acabei de conseguir um emprego em um lugar. Eu imagino o desespero. Mas daí você Nossa, conseguiu? consegui, comecei a trabalhar nesse escritório, foi maravilhoso. Eu ganhava um bom salário, o que era muito raro, assim, tipo, no meio dos arquitetos. E era um escritório muito tranquilo, os meus chefes eram ótimos, fazia uns projetos muito legais. E a gente participava muito de concurso de arquitetura. E era uma coisa que eu adorava muito, assim, gostava muito de varar a noite junto com eles, fazendo ilustração das pranchas, que é algo que eu gosto muito de fazer. Então foi um momento muito, muito prazeroso trabalhar lá. Legal. Nossa, olha que coisa. Nunca imaginaria isso. É muito É, longa a minha história. não, é muito legal, isso, muito legal. Don't care, 'cause I know